Tia Keila, me chamo Bruno e sou apaixonado pela minha prima Patrícia. Primo com prima pode? Pode, mas vai precisar de um aconselhamento genético. A gente vai precisar entender o que pode aparecer nos descendentes, nos filhos de vocês, já que vai ser um relacionamento consanguíneo. Mas quais são os relacionamentos consanguíneos que a gente tem? Será que é todo tipo de primo que a gente pode ou não pode? Quando será que a gente tem uma maior probabilidade ou uma menor probabilidade de ter problemas? Será que existe lei falando sobre isso? Essa é uma boa pergunta, Bruno. Eu vou tentar contar essa história da consanguinidade com a ajuda aqui, ó, dos meus sobrinhos. Essa aqui é a Patrícia. Essa aqui é a Poliana. Esse aqui é o Bruno. E esse aqui é o Breno. Vamos pensar na situação em que Bruno e Breno sejam irmãos gêmeos e que Patrícia e Poliana sejam também irmãs gêmeas. Vamos dizer que eles estavam caminhando num parque, ok? E aí eles olharam um para o outro . E agora, com essa paixão fulminante, Patrícia se apaixona por Bruno e Bruno por ela também, né? E Poliana se apaixona por Breno, certo? E aí eles se casam e cada um tem seus filhos. Pensando que o tempo já passou, o filho de Patrícia e Bruno é o Luiz. E o filho de Breno e Poliana é a Luísa. Certo? Vamos tirar os pais da cena, né? Porque isso constrange. No mesmo parque, Luísa está passeando. Ela vê Luiz olha pra ela também. E aí eles se apaixonam. Claro que, como eles são primos, eles já se conheciam antes, mas o amor tem dessas coisas, tem um momento certo para acontecer. E aí eles namoram e pretendem se casar. Qual é o problema aqui? Os dois têm um material genético muito parecido. Lembra, eles vieram de um casamento entre irmãos gêmeos. Certo? Eles são fruto de um casamento de irmãos gêmeos. Então, é a mesma constituição genética aqui. É muito parecido o que os dois têm. Já que o material genético da Patrícia é igual ao da Poliana e o material genético do Bruno é igual ao material genético do Breno. Então, nesse caso aqui, pode ocorrer o encontro de vários, não são poucos, mas vários genes deletérios. Essa situação aqui seria completamente inviável
o casamento, porque há uma possibilidade genética muito grande de os genes deletérios, que quando eles entrarem em homozigose, os filhos deles apresentarem doenças. Então, esse caso aqui não é recomendado o casamento entre primos, certo? Mas vamos para uma outra situação. Aqui tá Paula e aqui tá Paulo. Eles são irmãos, tá? Só pelo fato de eles serem de sexos diferentes, eles não podem ser gêmeos idênticos, ok? Mas vamos considerar que eles são apenas irmãos. Não precisa ser gêmeos, então eles não têm o mesmo material genético, certo? Os dois estão andando por aquele parque que emana o amor e a paixão. Nesse parque, primeiro passa Roberto. Se apaixona, certo? E aí, claro, que também Paula se apaixona por Roberto. Nessa mesma tarde, Roberta está nesse parque. Apaixona. E aí eles ficam juntos. Dessa paixão entre esses dois casais, nascem Bruno e nasce Patrícia, ok? Eles são primos de primeiro grau, ok? Aqui o problema é bem menor do que a outra situação que a gente viu. Por quê? Houve uma mistura, há uma diversidade genética entre os casais. Então, eles dois não são tão parecidos geneticamente. Aqui, a probabilidade de encontro de genes deletérios, aqueles que vão fazer mal, é bem menor. Então, nesse caso, mesmo sendo primo de primeiro grau, mas com essa situação aqui, é muito mais tranquila, certo? A probabilidade de ter problemas é bem menor. Mas nesse caso também, já que são parentes do primeiro grau, deve ser feito o aconselhamento genético. Então, o problema maior é no casamento de primos que são de irmãos muito próximos, certo? E irmãos muito próximos assim, né? Todo irmão é próximo. Mas da troca de irmãos, como aconteceu. E pior ainda, se for de irmãos gêmeos. Mas o que a lei diz? O casamento consanguíneo ele é proibido em diversas culturas, mas a lei também respalda essa não possibilidade de casamento consanguíneo. Então, para evitar esse encontro que ocorre principalmente no casamento consanguíneo, várias culturas ao longo da humanidade impedem que os casamentos consanguíneos ocorram. Mas é só entre primos? Não. Se essa daqui casa com esse aqui e aí eles têm um filho, ok? A mãe, vamos tirar o pai da cena, a mãe não pode casar com seu filho porque eles são parentes consanguíneos, ok? Mas vamos dizer que esse mesmo casal, esse aqui, ó, teve uma filha. Vamos tirar a mãe da cena. O pai não pode casar com a filha, certo? Porque eles são parentes muito próximos. Vamos dizer que esse é irmão desse, certo? E lembra que esse aqui tem uma filha, que é essa aqui. Não, essa é a mãe. Essa aqui é a filha, certo?
Vamos tirar o pai da cena. O tio não pode casar com a sobrinha. Ah, mas ele não é o irmão do outro. Não pode, certo? Então não pode mãe com filho, nem filha com pai, nem tio com sobrinha. Mesmo que seja filho adotivo, não pode, certo? A lei brasileira proíbe, e não só no Brasil, em vários países. A gente já acha culturalmente errado, certo? Mas a lei também proíbe esse tipo de relacionamento, certo? Mas só que na natureza a gente não consegue controlar. E um caso muito próximo que a gente vê são dos cachorros, né? A cadela, ela dá cria, e aí dessa ninhada nascem vários cachorrinhos, e ela pode sim cruzar com um dos seus filhos. Ela pode, só que o mesmo problema de genes deletérios que a gente comentou, que acomete os humanos, pode acontecer nessa situação. Então por isso que esses cachorros mais de raça, a reprodução deles é controlada. Beleza? Então, com a ajuda aqui do Homem de Ferro e da Barbie, eu espero que vocês tenham entendido esses casamentos e relacionamentos consanguíneos. Um beijo, Renan e Rebeca. Valeu por essa ajuda.